Bem, boa noite a todos. Bem-vindos ao nosso ciclo semanal de seminários sobre as consequências econômicas e desdobramentos da Covid-19. Como de costume, temos convidados externos ligados ao departamento. Hoje é um prazer receber a Tita, ex-professora do departamento, né? E o Thierry Verdier, que atualmente ele é um professor em tempo parcial do departamento, falando sobre as consequências da Covid em termos da comércio internacional e processo de globalização. Só para fazer antecipar, na próxima semana teremos o Vinícius Carrasco e o Marcos Lisboa falando sobre crédito, e em seguida o Márcio Garcia e o Barry Eichengreen falando de temas macro. Tá? Nós vamos seguir o nosso formato de costume, né, com a apresentação primeiro da Tita, em seguida do Thierry, e ao final a gente faz uma sequência de perguntas e respostas, nas quais quem estiver interessado em fazer uma pergunta utiliza o recurso de levantar a mão. Eu abro o microfone para a pessoa fazer a pergunta e eu peço que as perguntas sejam bastante objetivas, né? não ultrapassando 30 segundos, para que a gente dê oportunidade ao número maior de participantes. Então, sem maiores delongas, Tita, é um prazer tê-la aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Sei que está tarde em Paris. Deixar contigo. Se você compartilhar a sua tela, eu acho que está tudo certo. Ok. Bom, muito obrigada pelo convite de participar desse seminário. É um grande prazer estar de volta na PUC, ainda que agora, nos anos da minha vida na PUC, primeiro como estudante, depois professora, e é sempre um prazer estar de volta. Bom, deixa eu partilhar aqui a minha tela. Só um segundo. Tá funcionando, Juliano? Tá. Bom. Então, eu e o Thierry, hoje a gente vai falar sobre a globalização e comércio e política comercial no mundo pós-19. E aqui é um roteirinho da nossa apresentação. Eu vou começar falando sobre a globalização como um pano de fundo, porque para entender como que o Covid vai afetar o comércio internacional, é importante entender onde a gente está hoje, qual que é o status quo do comércio internacional, da globalização hoje. E depois a gente vai falar sobre os impactos do Covid-19 dentro desse contexto. E esses impactos a gente dividiu em basicamente duas partes, dois tipos de impacto. O primeiro seriam os impactos automáticos, que seriam aqueles impactos derivados da crise econômica produzida pelo Covid e das próprias restrições impostas pela crise sanitária, que então afetariam o comércio. E o segundo tipo de efeitos são o que a gente chama de efeitos induzidos, que seriam os efeitos pelas respostas dos agentes econômicos ou políticos, sociais, a essa crise. E depois a gente vai falar, o Thierry vai falar das assimetrias provocadas pela crise também, os impactos diferentes entre diferentes países ao longo do tempo e onde fica o Brasil diante disso tudo. Então vamos lá, a gente começa com esse pano de fundo, a globalização. Bom, primeiro a gente é importante entender o que possibilitou essa globalização, esse aumento muito grande do comércio que a gente viu nas últimas décadas. Tudo começou com uma grande diminuição do custo de transportes, com a invenção dos containers lá na década de 50, essa containerização diminuiu muito o custo de transporte e facilitou muito o comércio. O outro ponto desse tripé é o avanço tecnológico, principalmente a partir dos anos 90, houve uma enorme diminuição do custo de comunicação e da transmissão de informação entre países, o que também facilitou o comércio. E, finalmente, o que também é muito importante é essa relativa estabilidade geopolítica e também institucional dentro dos países. O comércio internacional é um tipo de atividade que envolve muito risco, é uma atividade que se envolve ao longo do tempo, envolvendo risco. Então, essa estabilidade é muito importante para que os agentes econômicos se sintam confortáveis de empreender essa atividade.
E também no mundo, ao longo das últimas décadas, houve essa política de abertura comercial, inicialmente liderada pela Organização Mundial do Comércio, e tudo isso gerou uma grande previsibilidade no contexto internacional. E isso, principalmente essa diminuição do custo de comunicação, fez com que as empresas começassem a diversificar a sua linha de produção entre os países. Então, ao invés de você produzir tudo em um só país e exportar para o resto do mundo, para outros países, a própria atividade produtiva foi diversificada em países diferentes. Então, cada pedaço de produção começou a ser produzida em diferentes países. E isso explodiu a partir da década de 90, porque esse desenvolvimento tecnológico e diminuição do custo de comunicação permitiu gerenciar essa complexidade da produção sendo feita em países diferentes. E as empresas começaram a fazer isso, ou abraçaram essa globalização, primeiro com o objetivo, obviamente, de diminuir custos, e explorando as vantagens comparativas de diferentes países. Então, se a gente pensar uma empresa em que uma etapa da produção, por exemplo, usa muita mão de obra não qualificada, ela vai produzir essa etapa da produção em um país com mão de obra não qualificada mais barata. Se tem uma outra etapa da produção que exige muitos trabalho qualificado, muita qualificação é mais tecnológica, essa outra parte da produção ela pode produzir num país que tenha vantagens comparativas nesse tipo de trabalho. E é claro também que com a globalização foi possível explorar as economias de escala com esse acesso ao mercado global. Então, o que a gente observou, que a gente pode ver nesse gráfico, é esse enorme aumento do comércio internacional. Aqui a gente tem a soma de importações mais exportações como proporção do PIB mundial. Aqui, a partir do final da Segunda Guerra, a gente vê esse grande aumento do comércio. E uma característica importante a partir da década de 80 foi que os países emergentes também abraçaram a globalização e passaram também a empreender políticas de abertura comercial. E o que acontece, e esses países emergentes que então entraram na globalização, alguns deles conseguiram entrar nessas cadeias globais de produção, notadamente o Vietnã, a China, a Índia, e houve uma grande diminuição da pobreza e uma diminuição da desigualdade entre os países. Agora, o que a gente observa é que quando houve a crise financeira de 2008, foi um grande baque para o comércio internacional, teve uma grande queda que a gente pode ver aqui em 2008, e desde então o comércio internacional vem diminuindo a sua potência em relação ao que acontecia antes. Isso aqui que esse autor está chamando de globalization do comércio internacional. E essa diminuição desse processo de globalização se deu, em parte, porque com a China, com Xi Jinping, a China começa a se voltar mais para dentro, promovendo mais a produção nacional. As exportações chinesas, como proporção do PIB, era de 31% em 2008 e em 2020 é só 17%. Então, a China se voltando mais para dentro e, obviamente, também o Trump com essa política de novo mercantilismo, move os Estados Unidos mais para dentro com essa política de America First, ou seja, o fim da Pax Americana que a gente vivia nas últimas décadas antes de Trump e antes da crise financeira internacional. E nesse período pós-2008, em que o comércio começa a cair, a gente vê que começa também a ter uma diminuição da participação dessas cadeias globais de produção dentro do comércio internacional. O que a gente tem aqui nesse gráfico é a parcela das cadeias globais de valor como parte do comércio internacional. A gente viu que ela vinha aumentando desde a década de 70 e aumentando de forma acelerada desde a década de 90, e a partir da crise de 2008, a participação dela no comércio diminui, o que significa que ela está, então, caindo ainda mais, essas cadeias estão puxando para baixo o comércio, digamos assim.
E se a gente olha mais de perto, a gente vê que, na verdade, no final do ano passado, no terceiro e quarto trimestre de 2019, o comércio internacional diminuiu aqui. Então, isso ainda é antes do coronavírus. Antes do coronavírus chegar, a gente estava vendo o crescimento diminuindo, quer dizer, a taxa de crescimento diminuindo e se tornando negativa no final do ano passado. E o que está levando a essa diminuição do comércio mais recente, uma diminuição do comércio mais acentuada recentemente, pode ser explicada por esse gráfico. Esse gráfico mostra um índice de incerteza em relação ao comércio, em relação à política comercial. Esse índice ele é construído com base nos relatórios dos países da Economist Intelligence Unit. Eles pegam esses relatórios de 143 países e eles olham para o número de vezes que a palavra incerteza é mencionada próxima a uma palavra relacionada ao comércio e suas variantes. E o que a gente vê é que essa incerteza em relação ao comércio aumentou muito já desde aqui de 2014. Então, bem antes do coronavírus. Então, o quadro que a gente tem é um comércio internacional que vinha aumentando muito até 10 anos atrás, e desde a crise de 2008 para cá, ele perdeu a potência e, mais recentemente, desde Trump para cá, vem encontrando, então, um ritmo ainda mais devagar e mesmo diminuindo no ano passado. E aí, diante desse quadro, chega o Covid-19. Então, eu vou falar primeiro desse impacto automático do Covid, que é esse impacto que ocorre pelo efeito direto da pandemia sobre a economia, sem levar em conta essa reação dos agentes econômicos e políticos ao Covid. Ou seja, esses impactos, como eles são quase que mecânicos, se a pandemia acabar rapidamente, eles vão ser temporários. Então, o que está provocando esses impactos? Primeiro, por um lado, a gente tem um choque de demanda. Essa restrição da mobilidade para consumir, com os confinamentos, os lockdowns, faz com que as pessoas consumam menos, consomem também menos bens importados. Existe também restrições ao modo de consumo, com esse distanciamento físico. E aqui eu tenho essa proposta, a gente passar a chamar isso de distanciamento físico e não distanciamento social, porque nós podemos estar distantes fisicamente, mas ainda assim próximos socialmente. E, em termos de comércio internacional, os serviços do tipo ou modo 2 e modo 3, de acordo com a classificação da Organização Mundial de Comércio, são os mais afetados, que são aqueles tipos de comércio de serviço em que necessita da proximidade física, como o consumo no outro país, como, por exemplo, turismo, né? Para eu fazer turismo em outro país, eu tenho que estar fisicamente lá. Ou a relações comerciais que requerem a presença de um provedor do serviço no outro país. É claro que também, como resposta à crise, pode mudar o modo de funcionamento e talvez alguns serviços que antes necessitavam da presença física passam a ser feitos à distância, como isso que nós estamos fazendo aqui agora, não é mesmo? É a primeira vez que eu dou um seminário na PUC à distância a partir do meu apartamento aqui em Paris. Então, isso também o impacto imediato é negativo, mas talvez ao longo do tempo isso ainda possa mudar. Além do choque de demanda, a gente tem também um choque de oferta. Essa necessidade de distanciamento físico diminui a produtividade das empresas. Na verdade, quando tem um lockdown, essa produtividade vai a zero, porque você não consegue produzir nada. Mas mesmo sem o lockdown, quando você consegue produzir, como tem que ter distanciamento, isso obviamente vai perturbar a linha de produção e diminuir a produtividade das empresas. E o que acontece é que, como a gente tem essas cadeias globais de produção, em que muitas empresas fazem parte da sua produção em países diferentes ou usam insumos produzidos em países diferentes para compor a sua produção, o choque em um país vai afetar os outros países através dessas cadeias internacionais de produção. Então, a cadeia de produção fica comprometida com esses lockdowns intermitentes e desincronizados entre os países. O que a gente observou lá em janeiro, quando era só a China que estava com problemas com a crise sanitária, a produção em outros países foi afetada por conta do lockdown que ocorreu lá na China.
E, finalmente, o terceiro fator de impacto direto do Covid-19 é, obviamente, o aumento dos custos de transportes. Essas regras de distanciamento físico aumentam claramente o custo de transportes. A gente pode imaginar que esse problema é ainda mais grave para transporte marítimo, porque como é que você vai garantir o distanciamento físico em uma viagem de semanas dentro de um navio? Como é que você vai trocar a tripulação e garantir que não tem ninguém infectado entrando naquela tripulação? Ou seja, cria mais problemas práticos mesmo, como transportar os bens. E existe também a questão da restrição ao fluxo de pessoas e o seu impacto no comércio. O comércio internacional é uma atividade mais arriscada, que demora mais tempo e que muitas vezes é necessário que os empresários de um país, que eles vão aos outros países para vender os seus produtos, para garantir que esse comércio aconteça. E se o fluxo de pessoas não pode ocorrer, esse comércio certamente também vai ser prejudicado. E se um país fica percebido como um foco de Covid, o comércio, a entrada de pessoas desse país pode ficar restrita, como é o que a gente está vendo acontecendo, por exemplo, com o Brasil. Essa ameaça recente de restringir viagens de brasileiros a outros países. Aqui, para dar uns dados do que então já aconteceu até agora, a gente tem aqui esse dado da OCDE, alguns países e como que as exportações já foram afetadas. E a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil, as importações do Brasil do resto do mundo já caíram 20% em abril, uma queda bastante grande. Na Coreia, 9%. Também em abril, e o que a gente vê é que esse impacto no comércio dos países é variável, alguns são atingidos primeiro, outros depois, mas todos são atingidos de forma significativa em algum momento. Em relação ao que vai acontecer no futuro, a gente tem essas estimativas da Organização Mundial do Comércio. A Organização Mundial do Comércio prevê uma queda do comércio entre 13% a 32% em 2020. O que a gente pode ver aqui, isso aqui era como o comércio vinha vindo antes da crise de 2008. 2008 teve essa queda, né? Depois ela recuperou, mas não ao nível que ela vinha antes da crise de 2008. Ela continuou crescendo, mas de forma menos acelerada. E o que a gente vê é que a crise do Covid vai ter uma retração do comércio ainda maior do que a retração que ocorreu em 2008. Nesses dois cenários montados pela OMC. Então, isso é para o comércio de bens. Agora, o comércio de serviços também vai ser muito impactado por conta das restrições de transportes e viagens, o fechamento de comércio não essencial, o fechamento dos hotéis, dos restaurantes, entre outros. Para a gente olhar aqui alguns dados, aqui a gente tem a retração das exportações de viagens e serviços de transportes para alguns países, e a gente vê que todos estão caindo significativamente. Aqui a França caiu mais de 50% a exportação de viagens pela França. Os serviços, em geral, sofreram menos que transportes e viagens. Transportes e viagens, obviamente, são serviços que sofrem mais com a pandemia. Mas a queda nas exportações e importações de serviços também foi bastante significativa nos últimos meses. Esses são dados do que acontece num mês em relação ao mês anterior. Então, esses foram os impactos automáticos. Os impactos induzidos são aqueles que são associados às respostas dos agentes econômicos, agentes políticos e sociais à crise sanitária, como, por exemplo, a mudança da estratégia de produção das empresas ou alterações das políticas comerciais nos países. Esses impactos, como eles estão mudando o comportamento dos agentes, eles tendem a provocar mudanças que são ainda mais profundas e duradouras, ou seja, mesmo após o fim da pandemia, esses impactos ainda vão estar aí vigentes, mesmo que a pandemia acabe no futuro próximo. Bom, e esses impactos, quer dizer, por que as pessoas mudam o seu comportamento? Um grande fator de mudança de comportamento é o risco, e o risco que foi percebido de forma diferente devido à pandemia.
A primeira fonte de risco, a gente pode pensar, é um risco em relação a ocorrerem pandemias por si mesmo. Então, isso aqui é um dado é um índice de incerteza a pandemia, em relação à pandemia mundial. É um índice que é construído a partir também dos relatórios dos países da Economist Intelligence Unit, em que eles procuram a palavra incerteza, com suas variações, quando elas aparecem perto de termos relacionados à pandemia, que são esses termos que estão aqui nesse quadrado. Então, o que a gente vê, quando teve a epidemia do SARS, aumentou a incerteza em relação a uma pandemia mundial. A gripe aviária, a gripe suína e aqui coronavírus, esse índice explode. Na verdade, nem é mais uma certeza, é uma certeza, temos uma pandemia, mas aqui os dados mostrando isso. Agora, essa incerteza em relação à pandemia, ela tem um impacto também sobre a percepção de incerteza mundial. Então, tem um outro índice parecido com esse, que é um índice de incerteza mundial, construído de uma forma parecida, em que a gente olha, procura a palavra, o termo incerteza mundial e variações desse termo, que também aparece nesses relatórios dos países da Economist Intelligence Unit. Então, o que a gente vê, esse gráfico está aqui de 59 até 2020, é que essa incerteza mundial ela já vem aumentando ao longo das últimas 2 décadas. E, obviamente, ela explode aqui com o coronavírus, ela fica acima de qualquer coisa que a gente tinha antes. A gente teve aqui um grande aumento com as tensões em relação ao Brexit, a guerra do Iraque. E aqui, bom, só para contar quando eu olhei esse gráfico, eu me lembrei que quando eu comecei a estudar economia, mais ou menos por aqui, na meio da década de 80, eu estudei a crise do petróleo e quando me ensinaram a crise do petróleo, falaram, nossa, isso é uma grande crise, foi uma grande ruptura mundial, meu Deus, que coisa terrível. E quando a gente olha para o que tem acontecido recentemente, a crise do petróleo parece uma brincadeira de criança. Então, ultimamente, houve esse aumento de incerteza coroado com esse coronavírus agora em 2020. E além da incerteza mundial, a gente pode olhar para um tipo de incerteza mais específico, que é uma incerteza em relação à política econômica. E aqui também esse índice é construído de forma parecida com os outros. A gente olha para a frequência que as palavras economia, política e incerteza aparecem nesses relatórios de países. Novamente, a gente vê aqui essa incerteza em relação à política econômica aumentando desde 2010, principalmente. A gente tem aqui a eleição do Trump, o Brexit. E nesse gráfico ainda não aparece coronavírus, vai aparecer no próximo. No próximo gráfico, que é esse aqui eu plotei esse índice de incerteza de política econômica, que é o mesmo anterior, mas por um período de tempo mais curto, que é uma média ponderada de todos os países, esse está em laranja, e a linha em azul é esse índice de incerteza em relação à política econômica do Brasil. O índice do Brasil, como a gente pode ver, está acima do índice mundial, o que faz sentido, o Brasil tem mais incerteza em relação à política econômica do que a média dos outros países, mas o que eu achei interessante quando a gente olha para o que acontece aqui com o coronavírus no início de 2020, obviamente a média mundial aumenta, mas a média o índice para o Brasil aumenta ainda mais, ele é amplificado pelas razões que a gente conhece e que não é o tema aqui desse seminário. Então, diante dessa incerteza global e que aumentou, os agentes econômicos vão começar a responder a isso. E aí eu passo a bola para o Thierry para falar sobre isso. Ótimo, obrigado, Tito. Thierry, um prazer, tudo aí. Ótimo, está contigo. Tudo bem. Então, muito obrigado. É um grande prazer participar nessa série de seminários organizados pela PUC. E eu agradeço também muito o Juliano pelo convite. Eu vou falar em inglês porque meus slides são em inglês e também a minha capacidade de processar informação rapidamente em português é um pouco limitada,
não só por causa do jet lag que existe entre nós e o Brasil, mas também para a minha capacidade de falar rapidamente em português. E vocês entenderem também meu sotaque francês. So I'll go through in English directly. So basically, what I'd like to do now is, and I don't know why it doesn't work. Okay. Mm-hmm. No. Yes. Okay. So the plan of my presentation will be on after that. Christina, she mentioned in terms of the basic context in which the trade pattern was affected by the COVID-19. I'd like to talk about first the induced responses on the side of the governments, in particular the trade policy responses that happened during the pandemic in the very short run, and then try to reflect on longer-term perspectives on the trade responses that may happen in the future, the next future, the new future. Let's say the new normal that will come up in the next couple of months or years. In particular, different types of responses from the corporate sector, firms, and governments. And then, of course, as we know, what Christina emphasized is that, of course, there's a big shock happening for trade patterns, and people already agree that this shock of the global size will be very, very important, very significant, but also there are asymmetries that will be spread around the world, and I'd like to point out a bit some of them. And at the end, I'll say a couple of speculations about Brazil, because as you know, I'm not really very big specialist of Brazil, but nevertheless, I have a couple of reflections that might nourish our discussions afterwards. So for the trade responses, it all came up, of course, in somehow in February or before February, but at least in February for the Western world, that there was sort of like a wake-up call by policymakers when they realized that they were not really prepared to what was going on already for some months in China. And here I just put up the famous quotes of senior advisor of President Trump, Peter Navarro, who basically said that they learned that essentially they were very much dependent on other countries for the supply of needed items that were necessary to deal with the spread of the pandemic. The European Commissioner for Health as well, Stella Kyriakides, as well mentioned the same thing, that at some point policymakers realized that they were highly dependent on their trade side for needed materials to in the medical sector to deal with the illness. And of course, the reaction of those governments in all times were essentially to be reactions that were uncoordinated, inefficient, and very much short-sighted, as is usually the case when you have a big shock happening in an economy. The typical way governments responded in terms of trade policy with respect to the crisis, immediate response was mostly anti-export. Generally, when you have the other type of big shocks that the world had experienced, like the 30s, it was much more like an anti-import biased trade policy, hike of tariffs that happened in the US and then were followed by trade retaliation by other countries in the world to try to shift demand, because there was a lack of demand and people wanted to attract demand on their own producers rather than producers from foreign countries. Here, in the case of COVID, basically the situation was a lack of local supply, a spike of demand, and therefore try to increase as much as possible domestic supply for their medical sector. And it was materialized by export bans with restrictions on medical supply exports. And this is showed here in this graph, that is a graph collected by an institution called Global Trade Alert, that basically gathers every day numbers of reports, announcements by governments and in the media as well, on different types of restraints that are imposed on trade or liberalization processes that are undertaken on trade. And basically it suggests here that up to now, something like 86 jurisdictions basically reported to implement an export ban on their medical supplies exports. And as you can see, it all started, of course, in China, where it's in yellow here, and then as the pandemic evolved,
it spread around other countries, and the orange countries first in March, and then even Latin America was relatively earlier on going on with those export bans. And then, of course, the US itself started to implement those restrictions. At the same time, of course, the governments as well tried to, on the other side, to liberalize as much as possible their imports of medical equipment, even if actually that it didn't work that much, because the export bans on the other side were preventing them from getting the necessary equipments. But nevertheless, there were something like 99 countries that started to implement 153 liberalizations of imports of medical equipment. In particular, Brazil was clearly mentioned by the World Bank as one of the countries that very quickly tried to implement those liberalizations of tariffs on particular medical equipment. Now, the problem was that many countries actually got through a bigger tie neighbor types of policy that spread as the virus itself was unfolding its effects on the world. And as you can see here, the started with China, which of course reduced its exports of personal protective equipments. Then even in Europe, there was a very serious lack of coordination and lack of unity. All countries, most of them, started to basically impose restrictions against each other, as well as non-EU countries. France, President Macron in March 3 basically implemented an act of requisition on all stocks and production of surgical masks. That was followed very quickly by Germany. And then at some point, the EU Commission itself, because of this kind of uncoordinated pattern of trade policies inside European countries, started to establish an emergency export authorization program that basically allowed countries to export to themselves within the Union, but of course was restricting their exports to countries outside the European Union. And then, of course, Mr. Trump himself differentiated himself to other countries by implementing, renovating somehow the 1950 Defense Production Act and restricting exports of particular equipments as well on April 3rd. Now, as could be expected by economists, this type of implications were pretty clear. That created retaliations and foreign tensions, that created spikes in prices and volatility of targeted products. Export bans as well basically generated lack of supply for essential inputs in production lines. And of course, there were critical issues going on between countries. Here I just show this many types of effects that came up. If you look at this picture that was taken from the BBC News, where you have this guy basically in this emergency room, and where all the equipments around him are coming from different countries in the world. And mainly that just suggests that all the policies implemented by the countries were very short-sighted, because they basically overlooked the very strong interdependencies that were existing in the COVID goods sectors. As you can see, many of the countries here are mostly Germany, China, the US, and France, and those countries overlap strongly in terms of the supply of the different goods between themselves. This can be more formally suggested by this table here that looked at the pattern of trade of the top traders in COVID-19 goods, and that reveal a strong trade overlap. As you can see, more specifically, you have here the intra-industry trade index that reflects essentially the importance of intra-industry trade in those sectors. And as this index is going closer to 1, there is more overlap within industries in that particular sectors. And as you can see, most of the industries computed for the different countries here are over 0.50, which suggests really strong overlap, and therefore clearly very negative externality that happened with the export bans that were generated by different countries at the time of the crisis.
So those, of course, as I suggested, created a number of inefficiencies, and that was basically the first responses that came up at the moment of the panic, when people wanted to have very essential supplies of equipment for their medical sectors. Now, what I'd like to do is to get into now suggest a number of more sort of longer term trade responses. And in terms of this, the first feature I want to emphasize is maybe the context in which those trade responses may happen in this post-COVID world. What the COVID crisis revealed essentially are a couple of features that are important to understand eventually how we can project the trajectories of the world economy in the next future. The first thing, of course, is that the COVID-19 exposed a big vulnerabilities of global supply chains to the disruptions. And essentially it revealed that there was a strong independence of natural manufacturing sectors in the global value chains. The second feature is that China, well, was a unique player in this global arena. And particularly that was a very important and one of the central player in terms of trade in intermediate inputs. And finally, another feature was that most of those global value chains have a very strong regional character, as I will suggest in a couple of minutes. Finally, and to the point for policymakers in the Western world, they realized that they might have some kind of excessive reliances on China for strategic goods that are important for fighting the pandemic. Here, this is just showing nice pictures of networks of global value chains, and this is here reflecting already those features I mentioned in the previous slide, namely the importance of interdependencies across countries for trade global value chains. Here, this is just for the ICT sector, so it's an high-tech sector. And what you can see from the years 2000 to years 2017 is basically that you have a change of the hubs compared to the previous period. In the 2000, there were three hubs, the European hub here, the American hub, and the Asian hub with Japan at the center of that hub. And when you go to 2015, as you can see, there's a replacement of Japan by China, and eventually also a growth of Korea in that particular sector. The second graph here reflects complex global value chains. The difference between complex global value chains and simple global value chains is that simple global value chains are simply chains where you have just one-way trade of intermediates. Intermediate goods just cross one border to be produced in one country and used in a different country. When you think in terms of complex global value chains, then you may have back and forth trade across borders of various types of intermediate goods to third countries, and therefore there is much more significant interdependencies going on in those value chains. And as you can see again, for those complex trade networks, China comes up as a very strong partner hub in the Asian region, while Germany and the US remain strong in the other two main networks. Now, we can also see is that in a different way, which is here a table reflecting the exposure of a country, a country's manufacturing sector to another country manufacturing sector in terms of its direct and indirect contribution to intermediate goods. And basically here you take a raw country and look and the numbers on the row for that country reflects the importance of its exposure to intermediate goods supplies by a vertical column country. And what you can see from this map is that essentially first you have this red column, which suggests that actually over important exposure of all countries in the world to intermediate goods coming from China. The second feature is something that also was reflected by my previous network pictures, namely that essentially you have principal matrices that reflect the high regionalization of those exposure and indirect exposure of countries to intermediate trade in intermediate goods.
And the final one is something that I will return on later, that for Brazil, as you can see, Brazil is a country that was not particularly well inserted into the global value chains, and where its exposure to manufacturing of intermediate inputs from other countries in the world is relatively weak. Now, given that context, the two other features that I wanted to mention are first that the policymakers, in particular in Europe and in the US, realized that actually they were strongly dependent for specific goods that were important at the moment of the pandemic, the COVID goods, the goods that are related to pharmaceutical and medical equipments, and they were strongly dependent on China. As you can see, China reflected something like almost 50% of the share of the G7 total imports on first aid kits, and even 30% for other very important items in the medical sector. This is also suggesting the same feature, and that's basically a graph, a chart here that is an illustration of the common thing that people discovered, that we all consume paracetamol coming from China, and that we are almost 90% dependent on paracetamol produced in China. Here, this is the share of sales of something a little bit upward in the production chain of the pharmaceutical sector, which is the so-called active pharmaceutical ingredients. And those are basically chemical products that are necessary intermediate goods for the production of medicines sold later on and marketed by big multinationals in Western countries. And as you can see, for Europe, China was a significant player. It was the main player. The second main player in that respect is India. So those features, of course, suggest that you had an excessive reliance on China and India to some extent in those strategic sectors. And that triggered, as a long-term response, some kind of responses coming from the corporate sector as well as the government sector. On the side of the corporate sector, essentially the discussion turns around the reorganization of those global value chains. And essentially the lesson that starts to come up in many of the discussions in that respect is that the logic that was sustaining the wave of globalization up to the financial crisis basically started to be modified by some other characteristics. In particular, the motto is somehow to move away from cost efficiency and cost minimization, exploiting, as Christina said, comparative advantages in cost across countries, towards another concept of resilience of the production line. Also moving away from the just-in-time kind of management strategy that basically tried, that was the one used by firms to minimize storage cost and inventories cost, to now just in case, which means basically trying to make sure that at any point of time, or at least enough in time, you may have access to the goods that may be threatened by some kind of shock along the production line. Now, coming from this, there's a literature that basically talks about this rather well, which is the risk management literature, and basically they make the difference between two concepts: resilience versus robustness in supply chains. Resilience is about the ability to return to normal operations after a disruption and in a relatively acceptable period of time. The recovery should be relatively quick. Robustness is much more stringent because this is the ability to maintain operations during a crisis. And typically for certain types of sectors, like the medical sectors, of course, robustness seems to be the one item to have in mind. However, robustness is also a much more costly strategy than resilience, because you have to basically create more redundancy in terms of suppliers, multiply the number of sourcing locations, and anticipate all types of disruptions to make sure that during the disruption moment, you still are able to produce. While for resilience, it's kind of somehow more acceptable in terms of dealing more in terms of the capacity to recover from the shock, rather than trying to produce during the shock. In any case, what seems to be the word of the day is the need for diversification and also the construction of inventories.
in particular for essential inputs that cannot be sourced from multiple sources, and also for final goods, which need to be delivered very quickly at the moment where a crisis or a shock happens. Now, related to that, of course, the consequence of trying to think more in terms of resilience rather than cost minimization tend to suggest that you might have a shortening of the production line. And that's related to the phenomenon of reshoring that has been discussed by trade economists. And as you can see, this is basically, this graph here suggests the same information as what Christina was showing before, namely that the importance of global value chains, and here this is measured by the share of imported inputs from developing countries over total inputs in rich economies. As you can see, that share of somehow a proxy for offshoring was pretty much increasing gladly before 2008. Then you had, of course, the slump and the recovery. And after that, because of the tensions between the US and China, there was a flattening out of this process of offshoring. So that basically one of the questions that started to come up at the moment of the pandemic is that whether this process of reshoring was much more like just an acceleration of already a current trend that was going on before the crisis came up. The reason was, of course, that maybe firms already had anticipated the important element of flexibility to adapt to the increased uncertainty that Christina mentioned before, and that was probably very much related to the trade tensions between China and the US. Now, another feature that seems also to be very much important in terms of this capacity for the corporate sector to reshore or not is the rise of the digital technologies and the increasing use of so-called I40, namely the list of digital technologies related to artificial intelligence, additive manufacturing, 3D imprinting machines, and all the types of digital tools that allow essentially to robotize much more the production line. And in that respect, up to now, basically, this is a graph that comes from the OECD, and where they describe the robot stock across the 10 top using economies in the 2000s. And as you can see, there's about now about something like 1 million robots used in the world. And essentially what is particularly interesting to see is Japan clearly was one of the most clearly robotized economy, while China, here in dot, is increasingly getting more robotized. And other countries as well have this upward trend of using robots. Now, one of the reasons why that may be the case is because after the financial crisis, because of low interest rates, the cost of capital somehow has decreased, and in particular, the price of robots tend to be going downwards. So, in the sense that creates incentives for firms to substitute away from other technologies to technologies that are more robot intensive. Now, the question is whether this is all the way on all of the sectors in the economy, but in fact, it's also something that is observed that most of the time this robotization process is very much sector dependent, when some sectors highly dependent on robotization, like automotive sector and electronic firms, while other sectors are much less using robots. So the question whether or not robots will be a prominent factor for reshoring strategies is still open. In particular, in that respect, there's been quite some discussion by economists on whether or not robotization was a substitute or a complement to global value chains. Recently, some work by economists from the OECD or eventually even the McKinsey Global Institute has produced a survey on that, suggests that there are sort of more substitutes, so that the increased use of robotization in global value chains tend to mitigate the offshoring process, or at least put more favorable conditions for reshoring. Another study by Arthur Bastos and co-authors from the World Bank suggests that it depends very strongly on the sectors, and that for some sectors there seems to be some substitute effects, and for other sectors it's more complementary complements between robotization and offshoring, and therefore preventing the reshoring wave.
Now, in terms of governments, of course, started also to react with respect to the shock of COVID-19. And again, here, it has been described as somehow an acceleration of the process, which already was on its way with the tension between China and the US. And the name of it is economic nationalism or decoupling. And here I just put some quotes of reflecting that point of view of policymakers in terms of incentives for greater self-reliance on domestic supplies and repatriation of the international global shares. And as you can see on both sides, there's an emphasis for the re-implementation of sort of policies that for some time trade economists think were out of the space, like industrial policies and subsidies and promotion of national and regional champions. The argument for that economically is the so-called national security argument, which there was actually in the 70s, at the time of the Cold War, quite an interesting trade literature that started to investigate this issue of whether or not there was a good reason to depart from free trade, or at least trade liberalization and exploitation of comparative advantage in particular contexts. And the famous paper by Bhagwati and Srinivasan was then followed up by another set of papers that suggested that for specific industries where actually you have some threat of embargo or trade restriction, such as defense industries, typically there could be a case for some degree of so-called economic nationalism, thereby protection. Now, I think that this argument will certainly come back more strongly in the next future, and in particular will be extended to other strategic sectors. It's clearly the case that it was actually the origin of the common agricultural policy in Europe, that actually Europe had to be sort of independent from the rest of the world for foodstuff after the Second World War. That will certainly be renovated to some extent. And as well, of course, there are other sectors which they attracted a high salience in the COVID-19 crisis, health equipment, pharmaceutical, and probably other high-tech goods related in particular to digital technologies, the 5Gs and other complex GPCs that will be considered as being very essential in the economic recovery after the pandemic, like the automobile sector and eventually electronics. So what we have here now is sort of a revival of this argument of national security argument expanded to many, many other sectors, and that therefore, as I said, would suggest the strong implementation of industrial policies, national champions, or eventually regional champions to some extent, favoring the repatriation of global value chains to some important elements. As I said, everybody agrees that the shock will be tremendous for all over the world, as Christina suggested, and the estimate of the WTO is that even in the best scenario, world trade will decrease by 13%. In the worst scenario, it might go up to 30%. So that's something that is pretty much clear. Now, on top of that, something that maybe is a bit less discussed is that there might be some strong asymmetries all over the world in terms of how this adjustment process will go on. And the reason why Jay, just a second. Asymmetry. Yes. Jay, I'm just aware of the time, so. Yeah. Okay. But don't worry. Yeah, you can go ahead. You can have some extra minutes in the end for questions. Okay. So how long do I have? Actually, 5 minutes? 5 minutes? Yeah, we'll be fine. So there are different types of asymmetry that may be important to keep in mind. One of them is that this process of infection, health infection, that basically lead because of the measures taken on that on supply side infections can go back and forth if there are other waves of virus infections. It went from China to Europe and the US, then the supply chain reinfection went from Europe and the US back to Asia. And of course, if there are, and that may be on top of that, very much correlated with seasonality, if it correlates with the emergence of new wave infections over the world between the tropics and the northern side of the world. So that may be one aspect that creates some strong asymmetries across countries dynamically.
The second feature that may create some asymmetries, of course, that some sectors are more affected than others with respect to the shock, and that may have implications for the comparative advantage structure of particular countries. Food, paper, and pharmaceutical sectors tend to win up to now, according to the UNIDO recent report. Leather, motor vehicles, and apparel tend to lose. That may have implications as well across countries in different ways, depending on their comparative advantages. In terms of also the differential effect on countries and sectors, another characteristic that so far was not so much emphasized by trade economists, but now may be much more emphasized, will be that the contact intensity and movement intensity will matter across sectors and countries. This is something that Christina talked also about, in particular for services. Mode 1, which is about trans-border services, electronic services, will probably be favored, and modes 2, 3, and 4 that relate more to proximity of supply and consumption or services will be affected, with consequences, of course, on countries that depend highly on income generated by those services, in particular related to mobility with migration and remittances flows. For FDI as well, some asymmetries might be coming up. The reshoring response by firms will impact differently countries depending on at which stage of the global value chain those countries are inserted, whether they are forward global value chains, namely selling their intermediate inputs to other firms for exports, or they are backward inserted, buying imports from foreign countries, intermediate import from foreign countries to sell for their exports. That may be important in terms of the impact of FDI for those countries. As well, other characteristics different from the standard ones that determine FDI flows, like productivity, institutional or traditional policy, tax environments, may matter. In particular, credibility issues that are more related now to how a country can deal well or not with health logistics, and therefore prevent or not a second wave of pandemics to happen in the next future. And as well, of course, the fiscal space that can be available for a country to deal with the economic recovery after the pandemic. Finally, there are a number of issues that can come up, namely induced by governments to try to protect their firms, which are very fragile now, against hostile foreign takeovers and mergers and acquisitions that may also reduce incentive for FDIs. And this asymmetry of responses with respect to subsidizing firms can also create important asymmetric effects in terms of international competition and their interactions with competition law at the global level. So let me just finish with Brazil. I wanted to put on the table a couple of points. As we know, Brazil is not a very open economy compared to other economies in the world, even countries of the same size in terms of their internal markets. The trade exposure of Brazil is about 24%, and it's even lower than the one of the US, which is 37%, or China, which is 37%. So that's not something very surprising. The other feature is that Brazil is not either much inserted in terms of the global value chains. This is just a picture here showing the foreign value-added content of gross exports as a percentage of total gross exports for a number of countries in the world. The black one line here is Brazil, and the other lines reflect the G7 and European countries. And as you can see, Brazil is relatively low on that respect, 10% right now. And that's not surprising given its comparative advantage in sectors which have a much higher domestic value added content for their exports, such as agriculture and mineral resources. Last feature I want to put on the table is the fact that the comparative advantage structure of Brazil has evolved over the last years, sort of the 2 last decades, moving sort of in a way that, as mentioned by Nassif and Reis Castillo, a trajectory of so-called regressive specialization. That is a kind of a term that was used in the 50s, 60s by the structuralists, namely a situation where a country's specialization process goes towards producing more exports of goods that have a low income elasticity of demand and importing more goods which have a high economic elasticity of demand. And that's again related to the pattern of specialization of Brazil. The real comparative advantage of Brazil, as you can see, is going tremendously much more towards primary goods that have
by definition, a relatively low income elasticity of demand, while on the other hand, the goods which are sort of more on the this comparative advantage are goods which are more technology intensive and therefore certainly more elastic with respect to income in the behavior of firms and consumers. Those features suggest 2 points about Brazil with respect to this perspective from the international economic point of view. The first one might be good news in the short run for Brazil. The good news is that because of the weak insertion of Brazil in the global value chains, in a sense, Brazil will be relatively isolated from the process of international reshoring that will come from the corporate sector and as well incentives from foreign governments. As well, the pattern of specialization of Brazil, which is less sensitive to income shocks from foreign countries because their exports depend less on, are less sensitive to negative income shocks that will occur in the post-pandemic recession, and they will be more sensitive on their own negative income shocks. So in a sense, the trade balance of Brazil will be sort of preserved relatively with respect to what's going to happen in terms of the world recession after the pandemic. But on the longer term, I think that those news are not so good because for the very same reasons, the weak insertion of Brazil in terms of global value chains means that the attractivity for Brazil in terms of FDI flows will remain relatively low. And as well, all the big problems that people know in terms of productivity and so forth will not be resolved in part because of this. Secondly, the institutional uncertainty that actually is going on right now in Brazil and the narrow policy space on the fiscal side will also be certainly penalizing this attractivity of Brazil for FDI flows. So in the longer term, from that perspective, that may not be either very, very good. Finally, the fact that Brazil is somehow having a strong comparative advantage in goods that some of them could be very much more vulnerable to reactions and trade responses by trade partners, in particular in the phytosanitary domain, which will be certainly in the future a much more sensitive item, and on which probably also protectionist motives will be expressing their views with more success in front of governments concerned with sanitary questions. So for those reasons, in short run, probably Brazil will not have to take care too much about those issues of connection with the world economy, maybe less than other countries which are much more exposed. But those very same reasons that make it less vulnerable in the short run may make it also more stagnant in the longer run with respect to international flows. So I'm going to stop here. Tá bom? Eu volto para perguntas e discussão. Tá ótimo. Obrigado, Thierry. Foi ótima a apresentação, Tita, de Thierry. Enquanto as pessoas se inscrevem para as perguntas, peço que utilize o recurso de levantar as mãos. Deixa eu fazer uma pergunta inicial, que eu acho que foi muito presente nas duas apresentações. Me parece que a gente viveu um período grande em que o mundo se organizou para tirar proveito de vantagens comparativas no processo de produção, estabelecendo cadeias produtivas complexas. E pelo que eu entendi das duas apresentações, acho que essa crise parece ter provocado um certo rebalanceamento na importância relativa, né, de você tirar proveito dessa vantagem comparativa e, ao mesmo tempo, se expor a riscos de suprimentos. Né? Acho que a coisa do just in time e just in case, que eu acho que é uma nomenclatura bem interessante. Acho que seria legal se vocês conseguissem comentar um pouquinho sobre isso. Para as pessoas se organizarem, a gente vai até 7h15, para poder ter a chance de ter uma sessão de perguntas e respostas, e podem se inscrever, por favor. Thierry e Tita, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Com um comentário, o que aconteceu, bom, com essa diminuição do custo de transporte, diminuição do custo de comunicação, as firmas foram se organizando nessas cadeias globais de produção e de uma forma muito eficiente.
E aí a gente pode pensar que tem um trade-off entre eficiência e resiliência, como o Thierry está falando, porque elas foram tão eficientes, trabalhando com poucos estoques e com margens muito pequenas, nessa tentativa cada vez mais de diminuir os custos de produção e de tornar mais eficiente e aumentando a sua produtividade. Então, essa crise expôs essa fragilidade. Nesse trade-off entre eficiência e resiliência, eles estavam bandeando muito para a eficiência e deixaram de lado um pouco a resiliência ou a capacidade de fazer face a choques. Tá ótimo. Gente, ninguém se... Ah, beleza. Edmar, deixa eu liberar aqui. Tá liberado, Edmar. Acho que ele está com o áudio desligado. O áudio desligado. Tá. Sandra, o seu também tá liberado, se você quiser conseguir. Problemas técnicos. Sandra e Edmário, aparentemente... Oi. Os dois, tá bom. Aí, Sandra. Vai o Edmar ou vou eu? Vai você, o Edmar ainda tá... Oi, Tita, Thierry, muito bom ver vocês. Gostei muito da apresentação. Eu queria perguntar um pouco sobre... Tinha várias perguntas, mas talvez uma questão que me ocorre é o seguinte: nesse debate aí sobre impacto nas cadeias globais, e, essa discussão sobre resiliência ou, eventualmente, redundância versus eficiência, né? Isso tudo está acontecendo num ambiente de enfraquecimento dos mecanismos de governança, sejam eles os mecanismos globais, sejam eles regionais, porque o que a gente viu na Europa foi muito impressionante em termos das medidas de restrição de exportação, de nacionalização de produtos, como aconteceu na França, né? Então, pensando assim, ao longo do tempo, se a gente vai para mudanças nas cadeias de valor, que vão implicar em perda de eficiência, aumento de redundância, e, portanto, aumento de custos, né? Será que vocês acham que mais para longo termo, para longo prazo, existe a possibilidade de que esses custos se tornem tão evidentes que haja um esforço de reforma, nova reforma, e que os países busquem regras de governança mais fortes para lidar com isso, ou não? Vocês acham que isso é uma tendência que vai prosseguir e que os mecanismos de governança e de cooperação não têm muito espaço nesse ambiente? Obrigado, Sandra. Edmar, acho que agora está liberado, né? Edmar? Não foi. Passar para o Lucas. Lucas, seu microfone está liberado. Você pode... Olá. Na apresentação foi tratada a questão de uma passagem para cadeias que seriam robustas e resilientes, certo? Só que, no caso, os países, digamos, desenvolvidos, como Estados Unidos, China, de certa forma, os países europeus, no caso, que teriam uma capacidade de passar para essa cadeia mais resiliente. O Brasil e os outros países mais à margem, digamos assim, não teriam essa capacidade, teriam? Obrigado, Lucas. Edmar, você está conseguindo? Já tentei liberar algumas vezes. Então vamos responder a Sandra e o Lucas.
O Pedro levantou. Deixa eu liberar para o Pedro. Malan, você está liberado. O Edmar liberou também. Edmar, conseguiu falar? Tá os dois. Melhor ouvir a pergunta do Edmar do que a minha. Vamos pegar o Edmar depois do Malan. Vai lá, Edmar. O Edmar hoje está difícil. Bom, Pedro, vamos contigo. Vamos lá. É rápida a pergunta. Primeiro, eu queria agradecer muito. Eu ouvi com maior interesse as duas apresentações, achei excelente, levantaram um número enorme de questões. Dado o adiantado da hora, eu vou ser mais... Tem uma pergunta que eu acho que eu gostaria de ouvir a opinião de um de vocês, ou dos dois, desde que a resposta fosse rápida, que eu quero ouvir dos outros também. Vocês todos viram pensando, estava vendo a apresentação de vocês, estava pensando nas estimativas, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional para uma queda muito expressiva do produto dos países desenvolvidos esse ano, mais de 6%, e a queda real, mas uma grande recuperação já no ano 2021. Com a queda que está programada em menos 13% a menos 30% do comércio, uma queda muito superior àquela extraordinária que foi em 2008, 2009, e com todas as razões, botando junto tudo que vocês falaram aqui, é difícil imaginar uma recuperação em V da economia internacional, como o fundo diz. É bem verdade que eles condicionaram isso, disseram que tem downward risks ali, condicionaram a questão da evolução da Covid, da descoberta de vacina, mas uma vez feito isso, ainda tem muita gente nos mercados e nas instituições que acham que é possível ter uma rapidíssima recuperação da economia mundial, nos países desenvolvidos e nos outros. Eu não acho isso e gostaria de ouvir a opinião de vocês. Eu acho que nós estamos com dificuldades, em parte por razões que vocês apresentaram aqui, de alguns anos ainda turbulentos pela frente, com muita incerteza e muito nevoeiro espesso ainda nos anos à frente. Não digo apenas do resto de 2020 e 2021. Mas essa é a minha impressão, para quem conhece a elasticidade de 1,8 a 1,9, com que o comércio internacional se expandiu em relação ao crescimento da economia global nas décadas anteriores à crise de 2018. Tudo isso que vocês mostraram mostra que essa relação assim de elasticidade extremamente alta da expansão do comércio global, que beneficiou muitos países do mundo, não vai se materializar seguramente com a mesma intensidade ou perto dela nos próximos anos. É só isso que eu queria ouvir o que vocês teriam a dizer, se for possível. Edmar, resolveu o problema do microfone? Não, acho que não. O Edmar está escondido num lugar em que o é muito ruim. Tá bom, então vamos passar as respostas então. Edmar, se for o caso, manda pelo chat. Fazer um comentário sobre a pergunta da Sandra, uma pergunta muito boa, quer dizer, já que existem essas fricções que fazem com que essa busca de eficiência das empresas, das cadeias globais de produção, elas não possa mais ser perseguida, né? As firmas vão ter esse processo de reshoring mais intenso, e isso vai aumentar os custos de produção. Então, se não seria o caso então dos países se juntarem, tentarem resolver esses problemas para que a coisa consiga se desenrolar de forma mais tranquila no futuro. O fato o que a gente vê no mundo, em muitos países, é um aumento cada vez maior da irracionalidade e não da racionalidade. Então, eu não consigo ver isso acontecendo, os governos e as instituições conseguindo, nesse momento, encontrar uma forma de guiar tudo para tentar resolver esses problemas. Por outro lado, eu acho que talvez um pouco menos de offshoring também seja bom, mesmo que aumente os custos. Se a gente pensar em termos de ecologia, todo esse offshoring que foi feito de uma forma um pouco, talvez, exagerada, uma tensão e um estresse para o meio ambiente em que o que a gente está vendo que o planeta não pode suportar. Então, não acho que talvez
nesse trade-off, talvez fosse bom ter um pouco menos de offshoring. Só para acrescentar, o Edmar fez a pergunta no chat, ele está perguntando em que medida vocês acham que acordos comerciais podem ajudar nesse contexto, né? Medida uma nova safra de acordos comerciais ajudariam nessa resiliência. Eu acho que está conectado com as outras questões. Para responder um pouco também a pergunta da Sandra, acho que tem dois lados. Um vai depender muito dos resultados das eleições americanas, que vai acontecer em novembro, porque acho que se o Trump for reeleito, vai continuar como que é agora, quer dizer que não vai ter uma governança global, ao contrário, vai ter mais tensões entre a China e os Estados Unidos, e cada um dos blocos vai tentar, então, achar seu próprio caminho. E não vai ter cooperação grande ou significativa no sentido de melhorar o comércio internacional, a liberação do comércio internacional. Do outro lado, acho que certamente dentro dos blocos pode ter uma melhora da governança. Agora, para a Europa, pois é, a Europa está numa situação bem complicada, bem delicada, porque está exatamente pertinho de uma bifurcação. Como sempre, a Europa pode melhorar muito, porque geralmente ela consegue melhorar e superar as limitações dela quando chega exatamente esse momento crítico que tem que escolher uma bifurcação. Mas também tem o risco de não conseguir, e agora, pois é, tem um esforço para tentar ter uma coordenação de políticas econômicas pós-pandemia na Europa, com subsídios enormes no nível da região mesmo, mas tem também uma tensão enorme entre os países do Norte e os países do Sul, que não são afetados da mesma forma. Aquela assimetria que eu estava falando se manifesta muito entre os países do Norte e a Holanda, a Dinamarca, a Suécia, e do outro lado a França, a Itália, a Espanha e a Grécia, a Alemanha no meio, que tem pontos de vista diferentes em termos de como se coordenar em relação às políticas econômicas, de uma forma geral, e das políticas comerciais também, de incentivos ao rebalanceamento das cadeias de produção global. Em relação a cadeias robustas ou resilientes, é verdade que o Brasil não está bem na margem. Então, mas ao mesmo tempo não é tão assim importante em relação a outros países, considerando outros países que têm muito mais problemas de rebalanceamento das cadeias de produção vis-à-vis a China, em particular. A recuperação da economia mundial, acho que tudo vai depender se a gente está numa mudança estrutural ou não. E isso vai ter investimentos, certamente, que vão ser feitos nos próximos meses, para, tipicamente, em alguns setores da produção, que vão tentar, certamente, se digitalizar mais. Vai ter incentivos também formais das nações, que vão tentar também induzir as firmas a se rebalançar em termos da cadeia de produção. Então, isso, a minha impressão é que vai mudar os parâmetros da elasticidade da economia mundial o PIB mundial, que acho que pode ter um efeito que ainda a gente não sabe, e então, considerando isso, não sei se realmente a recuperação vai ser bem forte nos próximos anos. Fazer um comentário sobre isso. Eu acho que um grande problema vai ser a maior desigualdade que isso vai causar entre os países, porque países assim que eu vejo, por exemplo, aqui na França, o governo está dando uma ajuda enorme para as firmas, para as pessoas durante esse período de lockdown e o período em que a atividade econômica estava reduzida. Então, é muito mais fácil para a estrutura produtiva se manter e uma vez retiradas as restrições, ela conseguir continuar produzindo e aí poder ter uma recuperação mais forte. Enquanto que em outros países menos desenvolvidos ou com maiores dificuldades institucionais, o governo não tem essa capacidade de manter a estrutura produtiva em suspenso
para depois do lockdown ela poder continuar produzindo. Então a estrutura produtiva se desfaz porque não consegue se manter, e aí quando a restrição não vem, você não tem mais estrutura produtiva, e aí é muito mais difícil ter a recuperação. Então a recuperação, eu acho que essa crise tem um grande risco de aumentar muito as desigualdades entre os países. E em relação à pergunta do Edima sobre acordos comerciais, tem 2 pontos. Acho que acordos comerciais formalmente não impedem de jeito nenhum qualquer país a tomar medidas de restrições comerciais. A gente viu isso na Europa, cada um fez como quiser. E depois a comunidade europeia tentou coordenar uma forma de restrições, porque isso gerou muitas tensões dentro do bloco europeu mesmo. Agora, a longo prazo, acho que o rebalanceamento da cadeia de produção, sim, os acordos regionais vão certamente ser usados para rebalançar de uma forma mais eficiente entre blocos as cadeias de produção. Então, a gente vai ter, como sempre, os efeitos de trade creation versus trade diversion, efeitos que vão aparecer de uma forma geral quando esse rebalanceamento vai acontecer. Tá ótimo, gente. Acho que dado um adiantado da hora, tem algumas perguntas aqui ainda, mas acho melhor a gente encerrar aqui, já agradecendo imensamente a Tita e o Thierry. Acho que foi uma discussão muito rica. Muito obrigado pelas apresentações. Acho que esclareceram vários pontos. Foi muito bom. Agradecer ao pessoal que ficou firme aqui até o final. Então, até semana que vem com o Vinícius e o Marcos sobre crédito. Tá bom? Obrigado, Tita. Obrigado, Thierry. Boa noite, pessoal. Obrigada.